Olá, eu sou o Elbert, eu sou aluno de Engenharia de Computação da Unipampa Bagé e vou apresentar meu projeto orientado pelos professores Fábio e Bruno. O trabalho consiste em uma arquitetura para dispositivos FPGA para aceleração do processo de inferência de redes convolucionais com foco nas convoluções de dimensão 3x3, as convoluções com filtro de 9 pontos. Então, fazendo uma breve introdução do assunto aqui, as redes convolucionais surgiram inspiradas nos modelos de redes neurais artificiais lá da década de 70 e 80. Elas tentavam associar algumas técnicas de visão computacional e processamento de sinais digitais. Dessa forma, esse tipo de rede ela se tornou otimizada para o processamento de dados de mais de uma dimensão, como áudios, imagens e vídeos. Algumas das tarefas mais comuns para esse tipo de rede são tarefas como classificação e detecção de objetos em imagens, assim como em vídeos também. Claro que antes do processo de inferência dessas redes, acontece todo um processo de treinamento e adaptação dos pesos para efetuar com mais acurácia as tarefas pelas quais elas são treinadas. No caso do processamento de imagens, que é o foco desse trabalho, as imagens primeiramente são decodificadas em canais de cores. O padrão RGB, que é o mais comum, acaba dividindo suas imagens em 3 canais de cores diferentes, uma para vermelho, outra para verde e outra para azul. Então, essas 3 imagens de entrada são fornecidas para cada uma das unidades convolucionais da primeira camada. Cada uma dessas unidades convolucionais aplica um filtro diferente para cada canal e então a saída dessa unidade convolucional é definida pela soma matricial das suas entradas. Por sua vez, a camada convolucional tem suas saídas definidas como a saída de cada uma das unidades convolucionais, como é mostrado aqui na imagem. Como eu disse, cada uma das unidades convolucionais recebe as entradas e aplica um filtro diferente para elas. A saída dessa camada convolucional é então a saída de cada uma das unidades convolucionais. Essas saídas ainda podem passar por funções de ativação, como a ReLU, então a sigmoid, por exemplo, e além de passar por processo de normalização dos seus dados. Lembrando também que cada uma dessas saídas ela é fornecida como entrada para a próxima camada convolucional ou próxima camada de subamostragem, ou o que for em seguida. Os filtros de dimensão 3x3 são mais utilizados em arquiteturas mais famosas, como a ResNet e a YOLO. E ainda, as camadas convolucionais ocupam grande parte do tempo de operação das redes convolucionais, sendo que existem versões da ResNet com 35 e até 101 camadas convolucionais. Se não me engano, tem uma versão ainda com 152. A convolução, por sua vez, aqui são representados como multiplicações matriciais entre o filtro de convolução. O filtro de convolução, na verdade, são os pesos treinados pela rede e a janela de visualização de uma imagem de entrada. No caso da imagem de entrada, pode ser um canal de cor ou então a saída de uma camada anterior. O valor de um pixel, na verdade, ele vai ser calculado como somatório das multiplicações de cada valor da janela com o valor da mesma posição do filtro de convolução. A operação de convolução, então, é finalizada quando a janela de visualização desloca por todos os pixels da imagem de entrada e são gerados valores para cada um dos valores de entrada, como é apresentado aqui nessa animação. Da arquitetura projetada, sobre os principais componentes. Foram utilizados 4 contadores, controlando os deslocamentos horizontais e verticais nas imagens de entrada e saída. Sobre as imagens, foram utilizados 2 conjuntos de memórias. Cada um deles ele representa as imagens como linhas. Então foram paralisados os acessos de diferentes linhas através da mesma coluna. Também foram utilizadas unidades de memórias representando cada um dos pontos do filtro de convolução, ou seja, 9 memórias, ali representadas como as memórias de kernel. Os módulos de convolução são as unidades operativas que operam somas e produtos das convoluções, enquanto o banco de registradores armazena os valores de saída da imagem original, operando também com uma
com proveito da redundância entre janelas próximas devido ao deslocamento horizontal das convoluções. Então, o aproveitamento das redundâncias é realizado contando que no início do processamento de uma linha são consultadas 3 colunas da imagem de entrada, ou seja, 3 linhas por vez, totalizando 9 valores para a convolução. Com o deslocamento da imagem, é necessário então a consulta de apenas uma coluna, já que 6 desses valores, 2 colunas, já foram carregados anteriormente aos registradores, sendo necessário então apenas o deslocamento dos valores nos registradores e a simulação da nova consulta na terceira coluna dos registradores. Então, cada deslocamento vertical vai necessitar de novas 3 consultas para atualizar os dados registradores e então reiniciar o proveito da redundância dos dados. Os valores de saída dos registradores que eu acabei de citar são fornecidos como entrada para as unidades operativas das convoluções, os módulos de convolução. Além desses valores da imagem, são necessários também os valores do filtro de convolução. O produto da entrada com o seu respectivo valor do filtro é armazenado então cada um deles em registradores. Esses valores registrados são somados aos pares para então fazer a paralisação das somas e reduzir o caminho até o próximo registrador. Esse próximo registrador serve como fonte para a escrita da imagem de saída da unidade de convolução. Citados então os principais registradores da arquitetura, a unidade de controle opera em pipeline, paralisando os estágios de consulta, imagem de entrada e deslocamento dos dados nos registradores de redundância, cálculo dos produtos, cálculo das somas e, finalmente, as escritas na imagem de saída da arquitetura. Ao final do processamento de cada uma das linhas, a unidade de controle interrompe os cálculos dos produtos, das somas e das escritas na memória de saída, para então efetuar aquelas 3 consultas seguidas na memória de entrada e limpar os registradores de redundância, as entradas nos módulos de convolução. Ok? Então, nesse trabalho foram implementadas 2 versões da arquitetura. Uma delas desloca com apenas uma janela de visualização ocorrendo na imagem, e a segunda versão dela utiliza 4 janelas de visualização simultâneas, passando por trechos diferentes da imagem de forma vertical. Elas também incluem 4 módulos de convolução, ou seja, são visualizadas 4 partes diferentes da imagem, e para cada uma dessas partes sendo visualizadas são utilizados novos 9 registradores dedicados ao proveito das redundâncias e novos módulos de convolução dedicados a cada uma das áreas diferentes. Cada um dos módulos desliza horizontalmente da mesma forma que o módulo sequencial, porém são feitas, a imagem é processada em 4 vezes menos tempo que a opção sequencial, já que são efetuadas 4 consultas simultâneas ao mesmo tempo, em paralelo. Os dados de desempenho aqui trazidos, eles foram obtidos através da ferramenta de síntese do Easy e os dados de simulação do Model Sim. A versão com 4 módulos em paralelo teve tempo de execução 4 vezes menor que a versão sequencial, pelos acessos em paralelo à imagem de entrada, sendo que ambas as versões tiveram a mesma estrutura de controle e pipeline e foram projetadas para o processamento de imagens de 240 por 240 e filtros de dimensões 3x3, de 9 pontos. Ambas as versões tiveram frequência de 198 MHz, sintetizados para o dispositivo Vertex 6. A versão com 4 módulos ocupou 9% mais elementos lógicos, a versão sequencial, o que ainda significa que há espaço ainda para a adição de mais módulos e para operação em paralelo. Foram desenvolvidas soluções em CPU e GPU a fim de obter alguns dados de desempenho e poder fazer algumas comparações entre diferentes plataformas. A solução em GPU teve tempo de execução 2 vezes menor que a versão em GPA, cerca de 2 vezes menor que a versão em FPGA, com 4 módulos de convolução, a versão em paralelo.
enquanto a solução em CPU teve tempo de execução 30 vezes maior, cerca de 30 vezes maior que a versão com 4 modos de convolução. Ambas as soluções também foram feitas as mesmas condições de processamento, de imagens de dimensões 240 por 240 e filtros de dimensão 3x3. Nessa estimativa, a utilização de 8 modos de convolução na versão de FPGA chegaria próximo do tempo de execução da versão em GPU. Por fim, nesse trabalho foi apresentada uma arquitetura de aceleração das convoluções de dimensão 3x3. Para os próximos passos do projeto, é almejado então uma implementação real de coprojetos, seja com um processador embarcado ou mesmo com CPU, já que nesse trabalho ainda não foram produzidas técnicas para comunicação com o processador, seja ele embarcado ou como CPU. Também é almejado então a produção de um algoritmo para detecção e classificação de objetos em vídeo real, baseado em algoritmos como a YOLO, só que com aceleração em FPGA. Então é isso, muito obrigado.